Quando a gente trabalha pelo dinheiro. Quando você investe certo, o dinheiro trabalha para você. Fala pessoal, você está no canal O Pagodeiro Investidor. E nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu decidi investir. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, se você quer enriquecer como eu quis um dia, apenas trabalhar não é o suficiente. Infelizmente, é duro dizer isso, mas é a realidade. Alguns tempos atrás, eu também sonhava em enriquecer, eu tinha esse objetivo, eu almejava enriquecer, ter coisas luxuosas. Mas com o tempo eu percebi que enriquecer é muito relativo. Hoje eu não tenho essa ambição de enriquecer, de ser milionário. Hoje eu tenho a ambição de ter liberdade financeira, que eu acho que é completamente diferente de que enriquecer. Por mais que seja relativo, mas eu acho que é muito diferente uma coisa da outra. E pessoal, não me entenda mal, não é que trabalhar não é bom, que trabalhar não é necessário. E realmente é assim. O que eu quero dizer é que apenas trabalhar não é o suficiente. Por mais que você faça hora extra, você tenha um bom salário, apenas trabalhar não é o suficiente para você enriquecer. E eu vou falar o porquê. Porque o nosso tempo é limitado. A gente não consegue trabalhar mais que 24 horas. Apesar que 24 horas também é impossível, porque você tem que dormir, você tem que se alimentar. Então o tempo é limitado. Você não consegue produzir mais do que isso. Por isso que é impossível você enriquecer apenas trabalhando. Não que seja impossível, mas você tem que ter um salário muito alto e não é a realidade de nós brasileiros. E eu entendi isso alguns anos atrás, vendo o vídeo do Gustavo Cerbasi, ele explicando que quem quer enriquecer não basta apenas trabalhar, tem que ter outros caminhos, que é o caminho do investimento. E no vídeo lá ele explica porque nosso tempo é limitado. E eu parando para analisar, olhando aqui para exemplos reais de vida aqui na minha cidade, eu percebi que existem muitos profissionais aqui bons, pedreiros bons, que trabalham muito bem, são muito requisitados, mas têm uma vida boa, mas não enriquece. Barbeiro também, tem um barbeiro aqui muito requisitado na minha cidade, e o corte dele é um pouco mais caro, mas também ele é limitado por tempo, ele não consegue mais passar daquele valor que ele recebe mensal, porque ele tem uma quantidade limite de tempo para trabalhar. E se ele também encarecer muito o corte dele, ele vai perder muito freguês. Eu não sei se seria tão viável. E então foi aonde eu comecei a buscar mais informações sobre investimentos, e era o único caminho onde eu poderia chegar no meu objetivo lá de trás. Hoje meu objetivo é outro, como eu falei, mas o investimento ficou presente na minha vida. Eu comecei a estudar, comecei a buscar informações, comecei a assistir canais de YouTube, onde tinha muitos influencers falando sobre esse assunto de investimentos. Então eu corri atrás, fiquei por alguns anos estudando, buscando, tentando entender e aprender. E para investir é necessário ter dinheiro. É onde que entra o trabalho. Mas não apenas só o trabalho, você deve trabalhar, pagar suas dívidas, pagar suas contas, ainda sobrar um dinheiro para você investir. É onde que também entra um pouco do trabalho duro. Às vezes você pode fazer uma hora extra, você pode se qualificar para você ganhar mais e ter mais renda, para sobrar mais dinheiro para você investir, ou até mesmo fazer uma renda extra, que é o meu caso agora. Mas eu não estou investindo desde agora, eu já comecei a investir antes. Antes eu não conseguia juntar dinheiro, então o que eu fiz? Eu trabalhava em uma empresa e eu quitei todas as minhas dívidas, deixei minhas dívidas toda quitadinha. Eu estava contando com o meu fundo de garantia para quando eu fosse mandado embora dessa empresa, que eu tinha um plano de ser mandado embora, porque ali eu sabia que eu ganhar mais ou menos 20 mil reais, eu ia investir esse dinheiro. Então assim foi feito. Eu quitei todas as minhas dívidas, fui guardando um pouquinho de dinheiro ali e fui levando a vida. Eu sabia que eu tinha 20 mil para poder investir. E a princípio eu fui mandado embora antes do que eu imaginava, mas mesmo assim eu tinha próximo de 20 mil ali, acho que eu tinha 19 mil na época, não sei. Eu abri um negocinho para mim aqui na minha cidade. Hoje eu não trabalho com esse investimento que eu fiz, porque eu quebrei, foi na época da pandemia ali, foi um pouco complicado, ganhei dinheiro, mas também não soube administrar o meu negócio, foi o meu primeiro negócio,
mas valeu de muito de aprendizado, muita experiência. E logo depois de ter quebrado ali, eu passei alguns apertos, porque era época de pandemia, estava tudo muito difícil. Mas logo assim passou a pandemia, eu consegui um emprego, consegui botar a casa em ordem e comecei a voltar a acumular patrimônio, a juntar, a poupar. E é nesse período agora da minha vida que eu tô, de acumular patrimônio novamente para investir. Eu comecei a poupar do meu salário, mas só que eu vi que estava sendo pouco. E também quando você vai acumulando patrimônio, você vai ficando eufórico, você vai ficando com mais ambição. E onde eu decidi fazer uma renda extra. E pensando como seria essa renda extra, eu fiquei olhando para minha vida para saber quais habilidades que eu tinha e coisas que eu gostava. E foi até que surgiu um insight para eu começar a fazer freelance de cavaquinho, que era algo que eu gostava, eu já sabia tocar ali um pouco, mas nada de profissionalmente, era coisa ali mais amadora mesmo em casa. E comecei a estudar, porque eu via que aqui na minha cidade tinha uma brecha, tinha falta, né, de cavaquinista, não tem. Então eu vi ali uma brecha para eu poder fazer uma renda extra e também conciliar com o meu horário, porque normalmente cavaquinho a gente toca mais de final de semana e à noite, então dia de semana eu consigo trabalhar normalmente. É um pouquinho cansativo, mas tudo tem que ter seu sacrifício. E foi onde que eu consegui aportar mais nos meus investimentos. E eu até tenho outras habilidades, mas o cavaquinho era algo que eu gostava muito. Eu ficava tocando aqui em casa, sem ter a necessidade de estar tocando, porque eu gostava mesmo. E então foi aonde que eu decidi botar para frente, para fazer essa renda extra. Comecei a estudar, também não foi tão rápido assim. Eu devo ter ficado estudando aí mais ou menos uns 2 anos a 3 anos para eu começar a ganhar dinheiro com cavaquinho. Não foi rápido, mas era algo que eu gostava. Então no começo eu ficava até meio assim receoso, porque sei lá, né, músico e tal, ficava meio acanhado, meio com vergonha. Mas como era o que eu gostava, então não dei ouvidos para nada e segui o que eu gostava de fazer. E hoje é cansativo, realmente é cansativo, tá na noite, chegar de madrugada, não dormir bem. Mas quando eu saio de casa, quando eu chego para trocar, é outra coisa. Quando você faz o que você gosta, não tem nem explicação, porque é um sentimento que você parece que você está fazendo algo, sei lá, do fundo do teu coração, que você sente muito prazer em fazer, que nem o cansaço, nem mesmo as coisas indo tão bem atrapalha você de fazer o seu trabalho, porque você gosta do que você está fazendo. Então aqui para deixar para vocês, não tenha vergonha do que você gosta de fazer, não tenha medo também, siga em frente. Se é fazer bolo que você gosta, faça. Se é fazer comida, faça, é porque você gosta. Então esse recado que eu queria deixar para vocês, porque serviu para mim. Eu botei a cara, fui, e para mim deu certo. Hoje eu estou muito longe ainda dos meus objetivos, mas quando eu olho para frente, eu vejo que estou no caminho certo. Isso já é o suficiente para eu viver bem, para eu ter um bom dia, para eu estar sempre sorrindo, não estar reclamando da vida. Então vale muito a pena você fazer o que gosta, você ter uma direção, você saber aonde você quer chegar. Isso é muito importante para o presente, para você viver o dia a dia bem. E investir é construir a tua liberdade. Não é você ficar rico de uma hora para outra. É construir a tua liberdade financeira aos poucos. Você investir é você ficar tranquilo com as emergências que tem. É construir um futuro melhor. Cada aporte que você faz, você está plantando uma semente lá para o teu futuro. Então automaticamente você vive o presente melhor, porque você sabe que você vai ter um futuro mais tranquilo. Então isso te dá mais liberdade. E outra coisa que abriu minha mente foi entender que dinheiro parado não resolve. O dinheiro parado, ele perde o valor, ele perde o poder de compra. Então investir é fundamental. Mas aí você pode se questionar que você ganha pouco, mas não importa, invista pouco. Eu comecei com pouco. O mais importante é você pegar o hábito de aportar, de guardar dinheiro, de investir. Esse é o mais importante, porque quando você começar a acumular um pouco de patrimônio, você vai se empolgar, você vai ver que está dando certo, você vai começar a se virar mais,
você vai começar a procurar fazer renda extra, vai começar a poupar mais. Isso é natural acontecer, porque você fica empolgado. E para encerrar, foi por isso que eu decidi investir, para o dinheiro trabalhar para mim. Quando a gente trabalha pelo dinheiro. Quando você investe certo, o dinheiro trabalha para você, trabalha ao seu favor. E aqui no canal eu quero mostrar justamente isso, a minha jornada real. Eu trabalhando, eu vivendo, eu aportando, eu poupando, eu investindo, mas também construindo meu patrimônio aos poucos. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui.